Olá, tudo bem? Mais um episódio começando do Pode Postar. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a área da arquitetura, dos móveis autorais no mundo digital, né? A importância da gente ter a presença digital, mas também desse atendimento presencial, acolhedor, como conciliar o digital com o presencial. E hoje eu estou recebendo a Germana Lara, arquiteta e proprietária da Lark Arquitetura em Belo Horizonte, e a Andréia Chaves, que é coproprietária da Emobília em BH. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. Germana, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente, falasse um pouquinho do seu trabalho e também da Lark. Olá, Débora, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina. Ei, Andréia, bom te rever, né, aqui. Bom mesmo. A Lark Arquitetura é um escritório para você que deseja transformar aí a sua casa, construir, reformar, mas que não gosta de mexer com obra. Acha difícil mão de obra, acha difícil, às vezes, adequar ali o orçamento. Então, o nosso foco é te ajudar a finalizar uma obra, te entregar aquela obra pronta. Então, a gente começa com o projeto, que é o ponto de partida, né? Que sem o projeto você não consegue fazer um planejamento físico e nem financeiro. E aí a gente vai estar sempre alinhando a parte financeira com o seu desejo, sua expectativa, para não acontecer de lá na frente se frustrar. Então, o projeto vai ser alinhado com a sua disponibilidade financeira. Além disso, a gente vai fazer o orçamento para o cliente, para que ele tenha ali bem delimitado, né, qual vai ser o investimento dele. E nós temos uma equipe também para executar a obra. E acompanhamos também todo o processo de compra de materiais, né, instalações de marcenaria. Nós temos todos esses serviços no escritório para que você tenha comodidade, para que você poupe o seu tempo e não tenha desgastes aí com obra. Então, é a solução completa, né? Para quem tem um sonho de construir, reformar, né? Ou fazer uma mudança e tendo uma assessoria completa. Exatamente. Muito a solução bom. Completa. Muito bom, Germana, obrigada. E Andréia, seja muito bem-vinda também. A gente trouxe as duas, né? Porque é um trabalho que casa, né? O trabalho da Germana também com o trabalho da Emobília, né? Que é um trabalho único, muito especial. E eu queria que você contasse um pouquinho da história de vocês. Obrigada pelo convite, né? A Emobília fica muito feliz de poder participar aqui com a Germana. São áreas realmente, a gente troca, né, bastante figurinha. Vamos começar assim. Belo Horizonte tem uma cena autoral muito poderosa. A gente vê isso desde a música, né? Passa pelas artes visuais, a gente tem vários muralistas e essa parte também do design de móveis tem se demonstrado bem forte. Então, assim, a Emobília ela tem o objetivo, de fato, de contar a história através dos produtos que a gente vai criando. A gente começou com trabalhos de engenharia, a gente construía casas já pensando com um pensamento sustentável, um pensamento verde, usando containers marítimos, e daquilo ali a gente percebeu que a gente poderia ainda mais aplicar as chapas que a gente tinha dessas construções. E aí deu a ideia de trabalhar com a movelaria e isso foi permeando o início do nosso trabalho até a gente, de fato, criar uma identificação com o que nós somos. É muito particular o nosso trabalho, porque passa, né, por tudo da gente, conhecimento, emoção, vivências, isso tudo está implícito dentro de um projeto, né? Então, é por aí que a gente está caminhando. Muito bom. E vocês estão, né, Andréia, aqui em Belo Horizonte, né, num espaço super legal, que é ali no Mercado Novo, né, com um showroom, que é uma delícia. Então, gente, vai lá conhecer. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Vale a pena quando for ali comprar um queijo, né, quando for tomar uma cerveja, passa lá e conhece o espaço, né, que eu tenho certeza que serão muito bem recebidos lá pela Andréia. Além também, né, a produção de vocês, né, a fábrica que fica em Lagoa Santa, a oficina. A gente fala que a gente projeta e produz o que a gente projetou. Então, a ideia do showroom, e ainda mais num lugar que também está falando sobre o autoral, isso fez uma conexão mineiro, né? perfeita. Um lugar muito mineiro. Além de ser um
ponto de showroom, ponto comercial, o que a gente pretendia e tem dado muito certo é que aquilo fosse um laboratório também. Então, na hora que a gente está no meio de quem gosta da gente e percebe, né, toda essa demonstração, né, eu costumo ficar olhando como que a pessoa sentou na cadeira, sabe, conversar. E aí você vai mapeando, né, se o que a gente pensa está coerente com o que as pessoas estão pensando. Sim. E dali a gente já faz um trabalho, a execução, a produção toda fica numa oficina em Lagoa Santa, num lugar mais retirado, com muito contato com a natureza. E lá que a gente vai, de fato, produzir as peças. Até ontem aconteceu um negócio muito interessante, porque eu vou muito para lá, assim, pelo menos uma vez por semana eu passo lá o dia inteiro. E a gente está com umas peças novas na cabeça, então ficou o Leonardo e eu o dia inteiro criando e prototipando, sabe? Então, isso aí é uma sinergia muito importante que traz, a gente entende que traz o mais essencial mesmo representado no produto. Sim, isso é muito bom, né? Sair daqui, né? Um produto mineiro que vai para o Brasil todo. Sim. E a Alarc também está num espaço muito especial, né, Germana? Ali na região da Pampulha, né? No Vila Rica, que é um lugar também muito gostoso, né? Um espaço rústico. E por que você escolheu lá para poder montar o escritório da Alarc? Bom, gente, eu falo que a Alarc é o escritório mais charmoso de Belo Horizonte, tá? De fato, eu escolhi lá... Quando eu fui, eu já estou lá há 12 anos dentro da Vila Rica. Eu consegui visualizar assim, um espaço diferente, que tem essa comunicação com a arquitetura. Lá era muito pequenininho, hoje cresceu muito. Quando eu cheguei lá, era só a fachada da casa, do lado de dentro não tinha nada. E aí a gente construiu mezanino, banheiros, né? E eu tive essa coisa, é um pouco mineira, né? A vila tem essa... Você está falando dessa questão mesmo da identificação com as nossas origens. Então, parece um pouco ali Tiradentes, Ouro Preto. E, em alguns momentos, também, você tem uma ideia de uma vila europeia, né? Uhum. Então, lá é um lugar, assim, muito inspirador, tem muito verde. Então, assim, acho que para essa parte criativa, era importante que a gente escolhesse um lugar que a gente se sentisse bem mesmo, né? Não fosse só um espaço fechado, uma sala. Então, às vezes, a gente está... Um escritório, né? Friamente. Um escritório. Então, às vezes, a gente está fazendo, por exemplo, um processo criativo. E processo criativo, você vai, você volta. Não é algo linear, né? Aí eu falo, gente, vamos parar. Falo com a minha equipe. A gente sai, vai lá fora, anda, toma um café, olha para o verde. Então, assim... Tudo isso agrega no meu trabalho, sabe? Que legal. E até quem vai lá tem uma impressão assim, nossa, estou fazendo um passeio até fora de Belo Horizonte. Então, ir ao escritório, né? Todos estão convidados a conhecer. A gente tem um café lá muito especial, muito gostoso. É um passeio, é um momento, assim, é uma experiência. Eu falo Sim. que quando os clientes vão ao escritório, eles vão ver o projeto dele, eles vão também ter uma experiência, assim. É bom que eles, às vezes, chegam tensos do trabalho e o momento de ver o projeto deles é um momento muito particular, né? Muito especial. E o fato da gente estar ali, internamente também, o escritório tem uma decoração com essa proposta mais rústica. E aí, depois eu falo um pouquinho dessas tendências, que eu sei que nós vamos falar aqui. Ele já está com essa tendência mais natural, mais rústica. E isso ajuda as pessoas a se sentirem bem, né? As pessoas se sentem mais acolhidas ali naquele espaço, mas à vontade também. Muito bom, muito legal, né? Essa conexão, né? Do processo criativo, da busca pela natureza, né? E de serem, né? Marcas e produtos aqui do nosso estado. E eu sei que vocês também, né? Não só, como vocês falaram, né? Essa questão do atendimento, do espaço, do acolhimento. Tem um atendimento presencial, mas também estão no digital. Então, eu queria que cada uma compartilhasse um pouco como que é conciliar isso, né? O atendimento presencial e estar no digital, a Imobília principalmente, né? Que vende para todo o Brasil, principalmente para a região sul, né? E o Sudeste. E como que foi, Andréia, para o seu negócio? Além de ter o espaço físico, também entrar no mundo digital e a importância disso para o crescimento de vocês? Na verdade, a gente fez um caminho diferente. A gente começou com digital e há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a gente propôs o showroom.
Na verdade, assim, essa conexão com o mundo está na palma da mão da gente, né? Então, foi a partir disso que a gente identificou que a gente precisaria começar por aí, né? Eram peças diferenciadas, peças novas, e a gente tentou mostrar isso para o máximo de tipos de cliente possível. Isso a gente só conseguiria fazer se a gente se estendesse ao nosso universo de Belo Horizonte. Sim. Então, desde o início, a gente se preparou para o digital e, apesar de ser digital, o que parece que é uma venda fria, a gente estreita a relação. Então, assim, o cliente encontra a gente, mas a conversa é feita individualizada. E a gente acredita que isso facilita muito, traz muita confiança, né, e tranquilidade para quem eventualmente pode estar tendo alguma restrição de comprar um móvel, por exemplo, às vezes um móvel grande, sem estar vendo, né? Então, acho que passa muito pela essa capacidade da gente se comunicar com quem está nessa busca aí. Sim. E, Germana, só complementando que você trouxe um ponto aí importante, hoje, né, a LARC tem uma presença também grande nas redes sociais, né, nos veículos de comunicação. Sim. E você cada vez mais também está virando uma blogueira, né? Gravando um vídeo, aparecendo nos stories. Então, como que é essa mudança hoje do profissional que antes, né, tinha que ficar ali no escritório, atendendo só no físico, e de ter que ter uma presença digital também para poder atrair, gerar essa confiança, né, ter essa comunicação, relacionamento com o cliente. Foi fácil para você? Não. Não foi fácil, tá? No início, eu gravava, às vezes, 10, entrava 10 vezes no Stories para sair um vídeo. Mas eu comecei a pensar assim, gente, vamos fazer. Eu sou muito perfeccionista, isso me atrapalhou um pouco, porque o vídeo tinha que ser perfeito, o cabelo tinha que estar assim, a fala. Quando eu falei, olha, eu vou começar, o feito, às vezes, ele é melhor do que o perfeito. Então, vou começar desse jeito e fui aperfeiçoando. Então, assim, não foi fácil, né? Mas hoje eu vejo que é extremamente agregador ao meu trabalho, porque eu consigo mostrar para as pessoas como a gente pensa, né? A questão do escritório, como que é o processo de trabalho, quais são as soluções que a gente traz para o projeto, né? Essa questão que a gente também valoriza muito a questão construtiva. Então, assim, como que aquilo vai ser executado. Então, os clientes, eles percebem como que funciona Acho mesmo uma verdade, trabalho. né? Quando você fala de forma espontânea, Exatamente. natural, né? Assim, ser aquela coisa engessada, não ficar parecendo uma propaganda. Exatamente. Então, hoje flui de maneira espontânea. Né? A gente está fazendo um projeto, olha que legal, essa casa, por exemplo, nós mudamos aqui, fizemos um estudo do sol, o programa nos mostrou aqui, porque as janelas vão ser nessa posição, a piscina vai ser nessa. A gente vai mostrando um pouco do nosso dia a dia. Isso. E eu também separo muita coisa, assim, para as pessoas que vão construir muitas dicas, né? Dicas, sei lá, de impermeabilização, o que fazer. E eu vejo que as pessoas gostam muito disso. Muito bom. Né? Então, esse digital, ele ajuda, sim. Né? Eu acho que antes, quando a pessoa já chega ao escritório, ela já conhece o trabalho, né? E também o portfólio, acaba sendo um portfólio ali dinâmico. Porque antes a gente tinha só site. Sim. Então, o site, você não atualiza sempre. Né? Então, produção de projetos toda semana, é dia a dia de obra, as pessoas gostam de ver demais, porque né? Como que aquilo a materialização do projeto. Sim. Eu falo que isso aí é o final, né? Eu não entendo de forma alguma que o produto meu é projeto. O produto do escritório não é projeto. O produto do escritório é o cliente orando. Tanto que eu brinco e falo assim, outro dia eu estava conversando. Falei, gente, a coisa mais satisfatória para mim é quando o cliente entra na casa e lembra da gente. Nossa, que casa gostosa. Se não lembrar também não tem problema. Mas se ele estiver feliz lá, e está gostando, essa mudança foi boa,
Ai, adoro estar aqui. Isso é o mais gratificante. E as pessoas mudaram muito, né, na pandemia, né, Germana? Teve uma demanda muito grande, né, para novos projetos. Sim, as pessoas viram, começaram a pensar muito de dentro para fora. Eu percebi essa diferença. Porque as casas antes, assim, porque eu vi uma casa assim, casa cor é daquela forma. A casa cor, as mostras, elas nos direcionam nas tendências. Mas as pessoas hoje estão olhando para elas mesmas. Olha, eu gosto disso, isso faz mais sentido para mim. E a gente tem muito essa conversa com o cliente, porque eu falo assim, a casa não é do escritório lá, que a casa é de quem vai morar. Então, a gente não tem no escritório assim, a gente só faz casa moderna. Não, a gente faz a casa do jeito que o cliente vai ficar feliz. Sim. Então, isso é importante. As pessoas começaram a perceber que a gente ficou muito tempo em casa, mas até quem não fica tanto tempo em casa, aquele momento que você tem que ser prazeroso. Sim. Então, se a sua casa, ela está ali desorganizada, não é um momento assim, você olha, isso aqui não estou gostando, né? Às vezes as pessoas pensam assim, isso é feio, isso é bonito. A qualidade estética, ela traz um conforto para você. Se você entra num espaço que ele é agradável, ele é funcional, você se sente bem. Então, essa que é a diferença. A casa deixou de ser um lugar bonito para mostrar para quem vai. Primeiramente, a casa tem que atender você. Sim. E depois, outros atributos sociais, né? Que a gente fala que tem um pouco disso. Eu quero uma casa que chame atenção. Ainda existe. Mas, primeiramente, o que é valor para você? Isso eu pergunto muito para os clientes. Fiz uma escolha agora, mais cedo, de materiais com uma cliente. E ela estava muito assim, não, eu gosto assim. Eu falei com ela, olha, você gosta de artesanato, não gosta? Ela, adoro. Por que a gente não põe um revestimento que faz uma referência ao artesanato, trabalha um pouquinho uma forma orgânica, né? Ela, nossa, gostei muito dessa ideia. Eu falei, vamos colocar algo, eu sei que revestimento, eu falo isso com os clientes, tem que ter um cuidado para não ser algo cansativo. Mas a personalidade, e aí, André, você, né, trabalha isso muito nos seus móveis, que eu sei, essa personalização, esse design diferenciado, ela vai trazer essa identificação da pessoa com a casa, Com que certeza. É extremamente importante. Sim. Isso que eu ia falar, Andréia, você percebeu também nesse período que as pessoas estão buscando mais peças únicas, que tem um significado, né? Essa questão do autoral, ele está ganhando mais espaço dentro da decoração, do design? Sim, na verdade isso é um movimento que foi fortalecido pela pandemia, mas que a gente já percebia indícios disso, que as pessoas estão buscando identificação, né? Mais do que referências, assim, de coisas que elas acham bonitas. E é muito entendível, porque na hora que ela está procurando a identificação, na verdade, ela está querendo alcançar o pertencimento àquele ambiente que ela vai viver. Eu penso muito que, tipo, casa é diferente de lar, né? O lar realmente é onde você se sente pertencido e a gente tenta apontar isso no trabalho, né? Então, passa tudo por essa questão humana, né? De se sentir pertencido aonde ele está vivendo. E a gente procura fazer isso nos móveis, geralmente com alguns modelos já desenvolvidos e trazendo a coisa da customização do cliente para aquela peça, porque na hora que ela tiver aquela peça dentro da casa dela e que ela escolheu alguma coisa ali que conta a história dela ou que tenha alguma paixão que ela tem ali demonstrada, é claro que aquilo ali vai ter muito mais valor, né? Sim. O autoral passa muito por isso, porque ele é uma coisa mais individualizada no sentido de que quem está criando, né, o designer, ele vai colocar todos os conhecimentos dele de tecnologia, de qualidade, de uma busca por fazer bem feito, tranquilamente, com mais calma, com mais capricho, mas ele também passa pelas histórias, passa muito mais pelo coração do designer. Então, de fato, aquilo vai estar representado. Então, quando um cliente está procurando se identificar com alguma coisa que ele quer colocar dentro de casa,
e o autor daquele mobiliário eles têm uma afinidade de ideias, né, de ideais, é onde acontece o match, Sim, né? com certeza. E o que você tem percebido, André, de tendência, né, na sua área agora para esse ano? O que você acha que vai vir, né, mais forte agora em 2023? Eu sei, né, que a Mobília está com um projeto aí de um trabalho mais colaborativo. Então, conta um pouquinho. A questão dos collabs, ele passa justamente por multiplicar, multiplicar os conhecimentos, né, as sensibilidades. Então, quando a gente traz um universo novo, eu falo que eu adoro trabalhar com jovem, porque tipo assim, é uma explosão, né? E areja a mente da Sim. gente, né? E isso é muito importante para quem está criando, né? Então, você amplifica essa possibilidade de acertar naquilo que as pessoas estão procurando, né? Então, esse é uma vertente. A outra questão que passa justamente por isso que a gente está falando, de identificação e de pertencimento, eu acho que essa é a grande palavra. Eu acho que é isso que tá levando às tendências que a gente está vendo hoje, né? Então, as pessoas estão procurando por materiais que, de certa forma, remetem a lembranças dos seus lares, né? De quando eles foram felizes na infância, na sua casa. Então, a gente vem voltando tudo muito para o material natural, a madeira, o tijolo, essas coisas são tendências. Eu acho que as pessoas perceberam essa importância da relação com a natureza. Sim. E tem essa questão da biofilia muito forte hoje, né? Todo mundo gosta de ter uma planta. E isso também faz parte das memórias que a gente carrega, né? Então, acho que passa muito por aí, pela questão mesmo do pertencimento, e você consegue isso trazendo as memórias dos seus bons momentos de vida para um projeto, né? Para um novo projeto. Sim. Eu penso dessa forma. E esse ano, Germana, agora a gente está, né, saindo dessa pandemia, né, tá numa situação mais controlada. Teve uma mudança muito grande durante a pandemia, né, todo mundo querendo buscar mais espaço, né, ou indo para o interior, essa busca muito grande, né, por ter mais qualidade de vida em casa. E o que você tem observado agora esse ano? O que as pessoas têm buscado? O que você acha que é tendência para 2023 dentro da arquitetura? Bom, a tendência que veio, como a Andrea estava falando, né, na pandemia isso ficou evidenciado, é essa busca pela natureza, né? Porque, assim, nós seres humanos, a gente for ver na história da humanidade, a gente tem mais tempo morando na natureza, né, do que nos espaços construídos, espaços fechados. E, assim, a gente sempre tende a voltar para a natureza. Como na pandemia a gente ficou fechado, as pessoas falam, não, estou enclausurado, não consigo sair. Você falou, meu Deus, eu preciso de verde. Sim. Eu preciso de uma casa. Ah, mas eu não posso ter uma casa, então vou colocar um verde na minha casa. Isso foi uma coisa muito instintiva. Sim, sobrevivência, de nós, né? humanos. Exatamente. E, então, assim, essa tendência do natural, tá? Então, eu acho que primeiro veio a questão de buscar as coisas naturais. Como? Os porcelanatos hoje, né, eles estão imitando as pedras naturais. Isso é uma coisa que está em alta. Só que agora eu já estou vendo uma outra tendência, a tendência de sair do perfeito. Porque uma pedra, um porcelanato, ele é uma cor única. Só que esses materiais que a gente chama de destonados, meio manchados, às vezes você tem... Porque a natureza, ela não é perfeita. Sim. Se você for olhar uma rocha, né, ela vai destonando. E nem a gente também, né? E antes a gente tinha muito isso. Não, mas tudo muito branquinho, muito limpinho e tal. Agora tá ao contrário. Ai, não quero essa coisa tão certinha. A gente já tem pisos aí que eles estão vindo em formatos orgânicos, imitando mesmo aquelas pedras, né, naturais que a gente coloca e está vindo para parede. Justamente assim, tirar o perfeito, sabe? Aquela coisa minimalista, tudo muito certinho. Eu percebo que as pessoas estão um pouco cansadas disso, estão aceitando melhor, né, trazer essa questão para casa mesmo. E a gente sabe que tem benefícios, né? Eu estudei neuroarquitetura e isso a gente tem comprovações científicas do quanto esse contato aí com materiais naturais, né, texturas, né? Eu falo, a gente tem
3 formas de trazer aconchego para as pessoas. A gente, através dos sentidos, que é cheiro, olfato, por quê? Trabalhar as memórias afetivas. A gente vai lembrar, às vezes, por exemplo, um quarto. Por um cheiro, você vai lembrar de alguma coisa boa. A outra forma é textura. Então, assim, trabalhar essas texturas, isso é uma tendência, para mim, é uma tendência que veio para ficar. E a outra é se você remeter mesmo objetos, né? Como a Andréia estava falando, que vão te remeter essa memória. Podem ser fotos, pode ser uma cadeira que lembra a cadeira do seu avô. Então, essa tendência de ter personalidade na sua casa e de ter uma casa que não seja perfeita no sentido assim, né, muito clara, muito limpa, que aceite as imperfeições que nós temos, que a natureza tem, para mim é a grande tendência aí. Que legal. E como que reflete, né, o comportamento do ser humano, né? Essa questão do design, da arquitetura. Isso aí, eu acho que as pessoas estão tentando se conectar com as verdades, né? E o material, se ele for real, né? Igual você está falando, natural, é uma verdade. Não é uma coisa que você está fazendo parecer que é outra coisa. Exatamente. Né? E até na comunicação também, a gente vê isso hoje no marketing, né, nas redes sociais. Quanto mais verdade você transmite, mais conexão você gera, né? Identificação, isso vai criar audiência, né? Vai trazer ali seguidores para você, porque as pessoas, elas se identificam, né, com a verdade delas, né, com o que elas estão vivendo em muitos momentos, e é isso que vai gerar, né, valor para as pessoas hoje. E a Imobília tem uma história muito legal, né, Andréia? A Germana citou nessa questão da história, uma cadeira de balanço do avô, e a Imobília começou por um projeto assim, né? Muito da história da Imobília tem uma história também de uma cadeira de balanço, não é isso? Conta pra gente. A gente tem algumas histórias engraçadas que passam por memórias mesmo afetivas, né? A coisa da cadeira de balanço foi muito divertida. A gente ainda está trabalhando ela. Tem alguns potenciais ali de melhoria. Igual eu falei, os dias que eu vou para Lagoa Santa, que a gente consegue sentar, Leonardo e eu, e tipo, é um ócio criativo. É um momento que a gente está podendo contemplar a natureza e se relacionar, né, com ideias. E nesse dia, por acaso, Leonardo tinha tirado uma cadeirinha de balanço infantil que estava lá num depósito e estava assim, no meio do pátio, né? Aí a gente ficou olhando para essa cadeira e ele falou assim, Déia, essa cadeira foi dos meus irmãos, foi minha e depois foram dos nossos filhos. E será que a gente não fazia uma cadeira de balanço? Aí, assim, foi super acatado, a gente curtiu muito a ideia e fizemos os primeiros protótipos. Realmente é um projeto mais desafiador, porque tem, além da coisa da ergonomia, tem a coisa da física, né? Sim. Porque eu falo que a cadeira de balanço perfeita é aquela que você senta, acha que vai cair, mas não cai, né? Porque ela tem que te dar esse friozinho na barriga aí, né? Que é o divertido da coisa, Então, a gente prototipou várias vezes, estudou muito a geometria delas e tal, até que chegou perto do aniversário da Carol, que é a nossa caçula, e nós levamos para o aniversário dela e colocamos todos os amigos dela. O que você achou? Como é que ficou isso? O que você gostou daqui? Teste prático. Então, assim, por isso que eu estou falando, o autoral, ele tem essa capacidade de carregar uma personalidade, uma coisa que está além de um projeto estético. Sim. E essa realmente é a maneira que a gente quer conduzir a Imobília. Muito legal. Gente, nosso tempo passa rápido, né? A gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre esse tema, mas eu queria que vocês deixassem um recado, acrescentassem algo que vocês acham importante que a gente não falou para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois. Sim. O recado que eu quero dar é que eu gostaria de receber todo mundo lá no showroom. Estou sempre lá, adoro conversar com todo mundo e tomar um café, entender o que é legal, o que não é. Acho que é isso. Fica de olho também no digital, né? No site, nas redes sociais. Eu sei que tem muito conteúdo, né, acontecendo. Principalmente o Instagram, como ele é uma ferramenta mais dinâmica, a gente está todo dia contando uma novidade, seja ela conceitual ou, de fato, já transcrito em um produto. E está contando da gente, tudo. Então, é isso. Ótimo, Andréia. Obrigada, viu? Germana, que recado que você deixar para o pessoal?
Bom, cuidem de vocês, cuidem da casa de vocês. Não deixa para depois, não, porque vai passando. E a nossa saúde está muito relacionada ao ambiente que a gente está. Você está num ambiente que você se sente bem, você vai ficar bem, com certeza. E convido a todos para conhecer o escritório, a Vila Rica, tá? E nos acompanhar aí também nas redes sociais. A gente está trazendo dicas muito legais para quem gosta de decoração, de arquitetura. E muito práticas também, né? Para você construir, né? Coisas que a gente já sabe que funcionam, que dão certo. A gente está sempre ajudando aí vocês lá no Instagram da Alarc Arquitetura. Ótimo. Muito obrigada, Germana. Obrigada, Andréia. Pessoal, é isso. Agradeço vocês mais uma vez aqui pela audiência e fica de olho para poder acompanhar o próximo Pode Postar. Até lá!